Olá, meus amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é JB, João Batista. E hoje eu vim aqui ler mais uma vez a lição agora de número 5. É a lição que vai ser lida amanhã, nesse domingo. Na verdade, vamos dizer hoje, né? Porque esse vídeo eu acredito que vai estar já disponível para vocês domingo, hoje, né? Vou colocar hoje. Eu tô gravando sábado, mas acredito que hoje, domingo, vai estar para vocês. O título é assim, no caso, essa lição é do dia. Peraí, que dia que é hoje? Tá. Dia 3 de maio. 3 de maio de 2020. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Textual está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Tá falando assim, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Textual é esse. Eu vou ler também a leitura diária, que em segunda-feira. O título da leitura é assim: todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 23. Portanto, nos diz assim, quer ver? Eu falei Romanos 3, 21 ao 23, né? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a leitura de segunda, que o título é Todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. E na terça é Isaías 59, 1 e 2. Os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Essa é a leitura de terça-feira. A de quarta-feira é a seguinte: Tiago capítulo 1, versículo 15. A consequência do pecado é a morte. Vamos ler Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa é a leitura de quarta-feira. E a de quinta-feira está em Romanos capítulo 11, versículos 30 e 32, ou 30 ao 32, são dois versículos, 3. E o título dessa lição de quinta-feira é A Compaixão Divina Alcança Toda a Humanidade. E a leitura bíblica, que está em Romanos 11, 30 ao 32, fala assim, ó: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. E a leitura de sexta está em Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26, que o título é assim: fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Jesus Cristo, ou seja, em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Essa é a leitura de sexta. E a de sábado está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus. Então, no sábado, o título é esse aqui, ó. Resgatado por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Está escrito assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então essas são as leituras que a gente leu durante a semana. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A introdução é a seguinte: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Ponto 1. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral,
e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo 5,6. 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. 2.1 Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Andastes, segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens, desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. 2.3 Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e as práticas de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Estou no tópico 2, agora do ponto 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Romanos 11, 30 ao 32. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, e essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que ele nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Ponto 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum.
tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Ponto 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Tópico 3 e último. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvos, o crente deve praticar as boas obras. Uma vez salvo. Ponto 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11, 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Ponto 2. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isto não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, como a salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora em Cristo. Somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Conclusão, finalizando, né? Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por meio do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso
Pai. Vamos às perguntas. Segunda lição, qual o conceito de morto em Efésios, capítulo 2, versículo 1? Respondendo, o conceito de morte é uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Respondendo a pergunta 1. E a pergunta 2 é a seguinte: cite as atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo, conforme a lição. As atitudes erradas são essa aqui, ó. Eu achei que agora. Essa aqui, gente. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. E tem mais aqui atitudes que nós tomamos quando andávamos fazendo as coisas erradas. Quer dizer, nós praticávamos todos os desejos desordenados da carne. Aí, como resultado, nós nos tornamos filhos da ira. Então, são atitudes erradas na vida passada, antes da regeneração. A 3. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Quer dizer, deixa eu ler de novo. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Quer dizer, isto é, condenados e desprovidos a favor do divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. Então foi isso que Paulo descreveu. Segunda lição, a 5, né? 1, 2, 3. É a quarta. Segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? O que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? Bem, essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça o favor imerecido. A última pergunta, que transformação ocorreu nos salvos? Que transformação ocorreu nos salvos? Vamos procurar aqui. Bem, como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Então é essa transformação, que nós somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Então a gente prepare para a lição. Se vocês já tiverem a lição, né, apenas tiram a conclusão do que vocês viram e do que vocês também estão ouvindo nessa leitura que eu já fiz, né? É apenas para a gente ratificar mais aquilo que já foi ensinado e nós vamos cada vez mais aprender mais. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos.